Oi meninas, recentemente eu gravei um vídeo que fala sobre o sagrado feminino. E dentre as forças internas que mobilizam uma mulher, que dão o tom da caminhada, que são a essência da mulher, uma delas é o amor. Essa capacidade da mulher de amar e de ter o amor como seu verdadeiro sentido de vida. E as histórias, os contos, as personagens históricas, os mitos que a gente conhece, eles nos ajudam a entender melhor esses valores, esses modelos, essas referências na nossa vida. Servem para a gente como bússolas, como o norte que a gente tem que seguir. E dentre os mitos que eu comentei, eu falei sobre o mito de Alceste, que foi uma personagem da mitologia grega e que deu a sua vida pelo seu grande amor, que era Admeto. Essa história eu vou contar para vocês, ela é uma boa referência para a gente entender como é forte esse sagrado feminino. Nessa história, que serviu de propósito, como propósito de entretenimento dentro da literatura grega antiga, ilustrando valores culturais, e no caso de Alceste em particular, ela revela essa força da lealdade, da devoção. Ela particularmente, essa história particularmente nesse momento para a gente, vai ser uma referência de um modelo, né, um mito sobre essa força interna, esse sagrado feminino que é o amor. Então, escutem aí a história e ela, além de nos entreter, ela acaba mobilizando dentro da gente essa referência desse mito que é sempre inspirador para a mulher em diferentes situações da vida, mas nessa particularmente para destacar o sagrado feminino. Então, vamos ao mito de Alceste e Admeto. Era uma vez um rei gentil chamado Admeto, que governava um pequeno reino na Tessália. Ele conhecia cada um de seus súditos pelo nome, e então, uma noite, quando um estranho apareceu em sua porta implorando por comida, ele sabia que o homem devia ser de uma terra estrangeira, mas o recebeu em sua casa. Ele alimentou e vestiu o estranho e perguntou-lhe seu nome, mas o homem não deu nenhuma resposta, além de perguntar a Admeto se ele poderia ser o escravo do rei. Admeto não precisava de outro escravo, mas, reconhecendo que o homem estava em perigo, o aceitou como pastor de seus rebanhos. O estranho ficou com Admeto por 1 ano e 1 dia, e então se revelou como o deus Apolo. Ele havia sido enviado à terra por Zeus como punição e não poderia retornar ao reino dos deuses até que lhe servisse a um mortal como escravo por 1 ano. Apolo agradeceu a Admeto por sua gentileza e ofereceu-lhe qualquer presente que ele desejasse. Mas Admeto disse que tinha tudo o que precisava e nada exigia pelo que tinha feito. Apolo disse que voltaria para ajudá-lo sempre que precisasse de alguma coisa no futuro. E então partiu. Não muito tempo depois, Admeto se apaixonou pela princesa Alceste, da cidade vizinha de Iolcos. Alceste era gentil e bonita e tinha muitos pretendentes, mas só queria se casar com Admeto. Seu pai, Pélias, entretanto, recusou o pedido de Admeto por sua mão e estipulou que a única maneira de dar a filha a ele seria se ele entrasse na cidade em uma carruagem puxada por um leão e um javali. Admeto estava desanimado com a situação até que se lembrou da promessa de Apolo. Ele invocou o deus que apareceu, lutou contra um leão e um javali e os atrelou a uma carruagem dourada. Admeto então dirigiu a carruagem até Iolcos e Pélias não teve outra escolha a não ser dar-lhe Alceste em casamento. Apolo estava entre os convidados do casamento e deu a Admeto um presente incomum, uma espécie de imortalidade.
Apolo disse a eles como fez um acordo com o destino que governava tudo, para que se Admeto ficasse doente a ponto de morrer, ele poderia ficar bom novamente se outra pessoa se oferecesse para morrer em seu lugar. O casal viveu feliz junto por muitos anos e sua corte era famosa por suas festas luxuosas. Mas então, um dia, Admeto adoeceu e os médicos disseram que ele não se recuperaria. O povo de sua corte se lembrou do presente de Apolo e cada um sentiu que alguém deveria dar sua vida para salvar um rei tão bom e gentil, mas ninguém queria fazer isso por si mesmo. Os pais de Admeto eram velhos, então pensou-se que um deles seria voluntário. Mas mesmo assim, mesmo que eles tivessem pouco tempo de vida na terra, eles se recusaram a entregá-lo. Nenhum membro da corte, nem qualquer membro da família de Admeto, nem nenhum de seus súditos quis tomar o lugar do rei em seu leito de morte. Mas Alceste o fez. Nesse ponto, as histórias divergem. Existe uma versão mais antiga que diz que Alcestes concorda em tomar o lugar do marido e morre. Seu espírito é levado ao submundo por Thanatos, a morte, e apresentado à rainha Perséfone. Perséfone pergunta quem é essa alma que veio voluntariamente ao seu reino. E Thanatos explica a ela a situação. Perséfone fica tão comovida com a história do amor e devoção de Alceste que ela tinha por seu marido, que ordena que Thanatos devolva a rainha à vida. Alceste e Admeto vivem então felizes para sempre. Mas há a versão popularizada por Eurípides em sua peça Alceste, em que Hércules desempenha o papel central em trazer Alceste de volta dos mortos. Nesta versão, como na primeira, ninguém tomará o lugar de Admeto na morte, exceto Alceste. Admeto é informado disso, aceita seu sacrifício e começa a se recuperar conforme sua rainha fica mais fraca. A cidade inteira fica de luto por Alcestes enquanto ela paira no limiar entre a vida e a morte. Admeto fica ao lado de sua cama e ela pede que, em troca de seu sacrifício, ele nunca mais se case e mantenha sua memória viva. Admeto concorda com isso e também jura que nunca mais dará outra festa, nem permitirá qualquer folia no palácio depois que ela partir. Depois que essas promessas são feitas, Alcestes morre. Hércules era um velho amigo do casal e chega ao tribunal sem saber da morte de Alceste. Admeto, não querendo estragar a chegada de seu grande amigo, instrui os servos a não dizerem nada sobre o que aconteceu e a tratar Hércules com o tipo de festa pela qual o tribunal era conhecido. Os servos, no entanto, ainda estão muito tocados, muito tristes com a perda da rainha. E Hércules percebe que eles não estão servindo a ele e sua comitiva adequadamente. Depois de vários drinks, ele começa a insultá-los e pedir ao rei e à rainha que venham remediar esse mau desempenho por parte dos servos, quando uma das criadas desaba e lhe conta o que realmente aconteceu. Hércules fica mortificado por seu próprio comportamento e resolve viajar para o submundo, onde Thanatos está conduzindo o espírito de Alceste em direção ao reino de Perséfone. Ele luta contra a morte e liberta a rainha, trazendo-a de volta à luz do dia. Hércules então a leva para onde Admeto está voltando de seu funeral. Ele diz ao rei que deve partir porque está realizando um de seus 12 trabalhos e pede que cuide dessa senhora enquanto ele estiver fora. Admeto se recusa porque prometeu a Alceste que nunca mais se casaria e seria impróprio para essa mulher residir na corte logo após a morte da sua esposa. Hércules insiste, no entanto, e coloca a mão de Alceste nas mãos de Admeto. Admeto levanta o véu da mulher e descobre que é Alceste que voltou dos mortos. Hércules diz a eles que ela não será capaz de falar por 3 dias e permanecerá pálida e como uma sombra, até que seja purificada, após o que
ela será sempre como sempre foi. A peça de Eurípides termina aí, enquanto outras versões do mito continuam a história e concluem com tudo o que aconteceu, como Hércules disse, e Alceste e Admeto vivendo uma vida longa e feliz juntos, até que Thanatos se torne e leve os dois juntos.